Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, a SAGE. Bem, nessa aula nós vamos mostrar como nós podemos fazer para montar a nossa página. Na última aula nós vimos como criar links de conteúdo. Então eu vou acessar aqui a opção Criar Página e vou acessar aqui a opção Link, só para que vocês vejam os links que nós criamos. Um foi vídeo, o outro foi um arquivo, o outro foi ele foi um conteúdo editado dentro do próprio gerenciador de conteúdos, mas ótimo. Só que eu não consigo acessar em nenhum lugar esses links, eles não estão montados em nenhum lugar. É para isso que entra a opção capa. A capa, ela é uma página de conteúdo. Ela é uma página composta por diversos elementos, como links, banners, player de vídeo, seções de últimas notícias. Então seria uma página como essa do MDS. A capa ela seria isso, ok? No nosso gerenciador, nós também podemos chamar a página de conteúdo, ou a capa, de grupo. Então, comumente você vai ver esse termo. Eu estou criando um grupo, né? Ou em algum lugar a palavra grupo, mas ela quer se referir à capa. Então, eu vou estar mostrando para vocês como se cria uma capa e a gente vai estar adicionando vários elementos para que vocês vejam como vai ficar bacana o nosso site. Então, eu vou acessar aqui a opção capa, vou estar criando. Da mesma forma, o sistema me lista todas as capas que eu já criei, ou todos os grupos que eu já criei. Como eu não criei nada, a lista está vazia. Então, eu vou criar aqui em Criar Nova Capa. O título seria o título da nossa página mesmo. Vou chamar isso daqui de Página de Exemplo. Esse é o título que nomeia a nossa capa, o nosso grupo. E existem outras opções que eu vou estar mostrando mais à frente para vocês. Por enquanto, eu vou definir só o título, não vou colocar nenhum conteúdo e vou deixar como está. Dados inseridos. Pronto. Agora sim, eu tenho uma capa, uma página de conteúdo ou um grupo. O ID desse grupo eu posso até visualizar aqui em cima, ó, grupo igual a 29. Só que, da mesma forma, só tem o título, não tem nada. E eu já até fui, né, direcionado para essa página de exemplo. Então, só voltando lá para me explicar as outras opções. Aqui eu tenho o meu título. O que eu posso adicionar também? Eu poderia adicionar uma descrição, que seria um texto descritivo. Esta página serve para isso. E a descrição que eu colocar aqui, ela fica visível aos usuários. Então, olha só, vou salvar. Olha só, aqui já apareceu, abaixo do título, já apareceu quem? Já apareceu a descrição. Poderia ser um texto até longo, mas iria aparecer do mesmo jeito que eu fiz com o artigo, ele iria aparecer na página. Só que a diferença é que não ia ter aqueles recursos de compartilhar, não ia ter as palavras-chave, só ia ter o título e a descrição. Para mim editar uma página, né, eu vou até sair aqui para mostrar para vocês. Ó, sair, eu estou na página de exemplo. É assim que os usuários veem a minha capa, a minha página de conteúdo, ou o meu grupo. Estando nela, eu venho aqui em editar página. Apareceu as opções, né? Eu posso clicar nessa opção, alterar informações da descrição, que aí sim eu consigo mudar o título e eu consigo também manipular outras opções, como por exemplo, deixa eu salvar como está. Só mais um instante. Porque tinha salvado, não tinha exibido a mensagem. Mas supondo que eu queira ocultar
o título e mostrar apenas a descrição. Então, quando eu estou editando aqui, eu tenho essa possibilidade. Então, eu venho aqui, ó, exibir a descrição da página. Opa, desculpa. Mostrar o título na página? Não quero mostrar. Então, eu salvo. E olha só, a minha página é exibida sem o título. A mesma coisa com a descrição. Então, eu vou desmarcar. Exibir descrição na página? Não vai exibir a descrição, por mais que ela está cadastrada, mas o sistema não vai exibir a descrição. Eu estou visualizando a descrição por quê? Porque eu estou no modo de edição, mas se eu tivesse lá na visualização do usuário, não iria aparecer isso, ok? Tá, a página ela é formada por outros elementos, além do título e da descrição. Que elementos são esses? São o que nós chamamos de subgrupos. Então, eu posso dividir a minha página em subgrupos. Então, olha só, eu vou estar adicionando para que vocês entendam. Vou clicar aqui em adicionar subgrupo e vou apenas colocar algumas opções aqui padrão e depois eu volto para explicar. Então, eu vou colocar aqui esse subgrupo de destaques. Vou deixar com uma cor específica e vou salvar. Depois eu volto para explicar. Então, os subgrupos seriam esses aí. Seriam essas divisões onde eu posso estar inserindo os conteúdos, né, de forma categorizada. Então, se eu fosse pensar na minha página, eu ia pensar dessa forma. Tudo que para mim é destaque, eu vou colocar aqui embaixo. Então, vou criar outro subgrupo para que vocês entendam. Vou criar aqui, vou colocar ativo, serviços. E da mesma forma, vou só escolher uma cor e depois deixa eu marcar algumas opções aqui. Que aí depois eu volto para explicar. Então, olha só. Eu tenho uma outra subdivisão da minha página, né? Um subgrupo. Então, eu tenho o meu grupo, que é formado por um título, uma descrição, por subgrupos. E os subgrupos recebem quem? Recebem os links de conteúdo que eu criei. Então, eu posso estar aqui escolhendo, vou clicar aqui em link e vou escolher um determinado link que foi criado. Ao invés de criar um novo, eu até posso, mas eu vou marcar aqui um link que eu já criei e vou colocar nessa posição. Então, está aqui, ó. Eu tenho um subgrupo e tenho o link de conteúdo. Então, deixa eu voltar para mostrar para vocês para que serve cada uma dessas opções que estão aqui, né, na criação ou na edição do subgrupo. E deixa eu fechar esses mosquitos porque eles estão atrapalhando. Então, vamos lá. Eu não expliquei, mas aqui eu tenho alguns botões que servem para mim controlar o comportamento do subgrupo e dos links que eu adiciono. Tá? Aqui eu apenas adiciono novos subgrupos, aqui eu posso ordenar e esses aqui controlam, né, cada subgrupo individualmente. O primeiro botão é um botão de editar. Como eu já criei 2 subgrupos, eu vou editar o primeiro e explicar as opções para vocês. A primeira opção é a opção de situação. Essa opção aqui permite que eu coloque ativo ou inativo. Onde? Ativo. O subgrupo já vai aparecer na página. O subgrupo e seus elementos já vão aparecer na página. Está tudo ok, está tudo certo, eu posso publicar. Se eu coloco inativo, eu estou fazendo com que o subgrupo seja criado, eu vou adicionar conteúdo, porém ele ainda não vai para o ar. É uma forma de você trabalhar, né, no conteúdo da sua página de forma offline, digamos, né, onde você criou, estruturou a sua página, mas nada foi publicado, certo? Então, quando eu digo que algo está inativo, é porque algo não vai aparecer lá na visualização dos usuários. Então, eu vou voltar de novo aqui, eu vou colocar ativo. Essa opção aqui eu tenho o nome, e essa opção aqui de os links deste subgrupo necessitam de um código IBGE,
vocês podem ignorar essa opção. Se eu marcar ou não, não vai fazer diferença. Essa daqui era uma opção que era utilizada nos portais antigos que nós criávamos, né? E eu poderia passar um código de um município e a página ela reagiria a esse código. Hoje não tem mais necessidade de utilizar essa opção, então ignora. Deseja esconder a faixa divisora. Essa opção aqui é interessante, porque é o seguinte, quando eu marco essa opção, deseja esconder, eu faço com que essa faixa divisora, né, essas faixas divisoras, elas não apareçam, só vai aparecer o link, certo? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou marcar essa opção, desejo esconder a faixa, vou salvar, certo? Porque eu não coloquei ativo, vou colocar ele ativo, certo? Tá ativo. Cor laranja, a faixa divisora, só que lembrando, eu estou no modo de gerenciamento. Eu vou sair da edição, cliquei. Observem que ele não exibiu aqui em cima a faixa divisora e exibiu apenas o link que eu adicionei do Censo SUAS, só com o título. A outra seção ela não apareceu porque ela não tem conteúdo algum, então ela não vai aparecer vazia, tá? Então, eu escondi a faixa divisora. Vamos mostrar ela de novo para que vocês vejam a diferença. Então, vou desmarcar. Eu quero que exiba a faixa. Vou salvar e vou sair do modo de edição. A faixa divisora já se encontra aqui em cima. Eu vou até copiar esse link e colar numa nova janela para que eu não fique saindo do modo de edição. Então aqui eu vou permanecer no modo de edição. Então essa opção serve para isso, né? Eu posso mostrar ou esconder a faixa divisora, né? Isso é interessante porque às vezes assim, deixa eu olhar o site do MDS, por exemplo. Eu poderia ter isso daqui para mim poderia ser um subgrupo onde eu estaria colocando alguns destaques, mas eu não iria querer essa faixa divisora aqui com o nome de destaques. Então, eu só exibi os ícones, né? Então, de vez em quando vai ser interessante você esconder a faixa divisora. No nosso caso, eu vou mostrar, vou deixar ela sempre visível. Segunda opção, deseja exibir a imagem de cada link? Vou marcar. Quando eu marquei deseja exibir a imagem, eu estou falando da imagem de capa. E aqui eu posso definir se eu quero a imagem grande, pequena e também somente a imagem. Por quê? Porque na minha visualização, observem, só está aparecendo o título. Para esse link eu havia definido uma imagem de capa, eu havia definido uma descrição curta, mas ele só colocou para mim o título. Então, se eu quiser que apareça a imagem de capa, eu vou marcar a opção Deseja exibir a imagem e escolher o tamanho, se é grande ou pequena. Então, eu vou escolher grande. Ok. Observem que já mudou. Eu já consigo visualizar isso até no modo de gerenciamento. Mas eu não quero, eu vou ver aqui como o usuário vê. Ótimo. Então, observem que já tem aqui uma imagem de capa e o título. Vamos voltar lá. Eu estou mexendo no comportamento dos itens que pertencem a esse subgrupo. Tá? Então, vamos lá. Deseja exibir a descrição curta de cada link? Olha aí, legal também. Eu quero que exiba a descrição curta, então vou salvar. Observem que já mudou. Eu tenho a imagem de capa, o título do link e a descrição curta. Então, eu posso mexer no comportamento do subgrupo para que essas opções fiquem variando, né? Para mim poder construir a estrutura do meu site. Então, vai daquilo que você quer fazer. Tá? Eu poderia, por exemplo, também fazer outra coisa. Eu não quero exibir o título nem a descrição curta, eu só quero a imagem que foi definida. Também posso. Eu posso vir aqui no editor, né?
na parte de editar, e ao invés de escolher a imagem grande ou pequena, eu escolho aqui somente imagem. Aí eu salvo. Aqui eu continuo vendo porque eu estou no modo de gerenciamento, mas vamos lá na forma que o usuário vê. Eu só vejo a imagem, certo? Então vamos continuar lá. Escolha a quantidade de colunas a inserir. Cada subgrupo pode ter uma, duas ou três colunas, onde, se eu digo que vai ter 3 colunas, eu vou poder ter conteúdo aqui, no centro e à direita. Então vão ser 3 colunas de conteúdo. Esquerda, centro e direita. Se eu digo que vai ser 2 colunas, eu vou ter uma coluna maior e apenas uma coluna do lado direito. E se for apenas uma coluna, eu vou ter conteúdo em todo esse miolo. Então vai ser um conteúdo ocupando toda essa parte. Só para mostrar para vocês, vou pegar o site do MDS, é mais ou menos assim. Aqui eu tenho um subgrupo que tem apenas uma coluna, tá vendo? Ele está ocupando todo o miolo, a mesma coisa o banner. Aqui eu tenho um subgrupo. Eu estou olhando o site do MDS, mas pensando na nossa página. Aqui eu tenho um subgrupo que tem 3 colunas, então coluna aqui, coluna no meio e coluna à direita. E eu poderia pensar o seguinte, eu tenho um subgrupo aqui que ocupou 2 colunas, uma aqui e uma aqui. Então, quando eu estou montando a estrutura do meu site, eu tenho que definir quantas colunas vai ter cada subgrupo. O padrão é 3, ele já vem por default 3 colunas. Tá? Então eu vou deixar dessa forma. A opção exibir banner rotativo, ela só funciona quando você quer inserir de fato esses banners, né? Como esse, como esse. E ela só vai estar habilitada se você escolher que o subgrupo vai exibir apenas uma coluna. Aí sim, eu posso dizer que os links que fazem parte desse subgrupo terão comportamento de banner rotativo. Tá? Então essa opção aqui, quando eu escolhi uma coluna, habilita a funcionalidade de banner rotativo. Eu vou estar mostrando para vocês mais na frente. E da mesma forma, quando eu escolho um banner rotativo, eu posso dizer se a imagem do banner vai ser grande, desse tamanho, né, 750 por 423, se vai ser média, a altura é de 320, é um banner um pouco menor, ou se vai ser um banner pequeno. Eu acredito que como esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Então eu tenho essas 3 possibilidades. Definir se o meu banner vai ter foto, né? A imagem, né? De capa, grande, média ou pequena. Mas lembrando, se eu não tiver 3 colunas, essas opções não funcionam. Tá? Somente quando eu tenho uma coluna. Eu vou deixar 3 colunas. E outra coisa, eu posso definir a cor do subgrupo, a cor do título do subgrupo, essa cor. Né? E eu já tenho algumas cores predefinidas aqui. Eu vou estar escolhendo, por exemplo, azul escuro. Tá? E a ordem, né? Cada subgrupo é numerado por ordem. Então eu tenho o primeiro, posso ter o segundo, e se eu for criando mais, vou seguindo a sequência. Então aqui eu defino qual é a ordem que ele vai aparecer. Então eu poderia dizer que vai aparecer na ordem 2. Nesse caso, eu vou deixar 1 mesmo. Tá? Vou salvar e vamos ver o que aconteceu. Então ele mudou para a cor azul escuro e manteve o mesmo comportamento. Só dando uma passada nos outros botões. Aqui a gente sabe que a gente pode editar o conteúdo, editar o comportamento ou as características desse subgrupo. Esse botão aqui, eu adiciono elementos, então vou adicionar mais um. Quero adicionar mais um item. Então, clico no botão mais. Ele exibe as opções que você tem disponível para inserir. Então, vou inserir mais um link que eu já criei. Então, fui na opção link. Agora, eu tenho os links já criados.
posso criar outro e já inserir naquela posição, mas nesse caso eu vou inserir o manual de preenchimento do CREAS. Selecionei aqui, olha lá, adicionei o segundo elemento. Então vamos ver como fica, certo? E deixa eu voltar aqui as outras opções para que vocês vejam a diferença. Então eu vou exibir a imagem grande e quero a descrição. Então vamos ver como vai ficar. Então tá aí, né? Imagem de capa. Eu tenho o título e tenho a descrição curta. Tem uma opção. Deixa eu adicionar mais um outro link. Vou adicionar o terceiro, que é o artigo, que é esse aqui de trabalho infantil. Então, escolhi ele, vou gravar. Ops, o artigo não apareceu. Aí você pode pensar, tá com algum problema. Não. Quando nós estávamos criando o artigo, nós colocamos uma data de exibição. E ela só foi definida, acho que dia 1º de março. Quer ver? Vamos ver lá? Vou voltar aqui na opção criar página, link, tenho todos os meus links. Vou clicar no artigo, que é esse último. Eu estou visualizando por quê? Porque eu criei, então eu consigo visualizar. Vou clicar aqui em editar página, está aqui, e vou clicar em editar artigo para me ver o que eu editei. Olha só a data de exibição dele, está dia 1º/3, então por isso que ele não apareceu quando eu inseri ele aqui. Ele não está aparecendo, ele ainda não foi publicado, não é um conteúdo que está pronto para ir ao ar. Então, tome muito cuidado quando você trabalhar com essa data de exibição, porque se você definir uma data de exibição futura, o artigo só vai ser exibido naquela data. Então, muito cuidado. Eu vou voltar aqui para o dia 11, vou dizer que esse conteúdo pode ser, ir ao ar no dia 11, hoje, e vou clicar em aprovar automaticamente para ele já ser publicado. Gravei, ótimo, estou visualizando. Vou voltar aqui na nossa aula de exemplo. Tá. E deixa eu sair aqui, deixa eu dar um F5. Tá aqui o nosso artigo, como a data de exibição dele foi alterada, ele já apareceu aqui, já está publicado, tá? Então, isso é algo muito interessante também, que você deve prestar bastante atenção, tá? Deixa eu ver aqui. Ops. Certo, essa página que eu queria visualizar, que é a página onde eu tenho destaque. Então, está aqui o nosso artigo. Então, eu posso, através desse botão, estar inserindo novos links. Através dessa opção, eu posso estar ordenando esses links, porque alguém vira e fala, não, o link lá do artigo tem que aparecer primeiro, e esse link do Censo SUS tem que aparecer depois. Então, como é que eu ordeno isso? Através do botão ordenar itens do subgrupo. Deixa eu tirar esses mosquitos. Então, aqui eu tenho cada link do subgrupo destaques ordenado numericamente. Então, Censo SUS é o primeiro, Manual de Preenchimento é o segundo e Trabalho Infantil é o terceiro. Então, eu poderia vir aqui e alterar a ordem. Olha, Trabalho Infantil aqui vai ser o número 1. Então, quando eu fizer isso e sair do campo, ele já vai pegar o Trabalho Infantil e subir. Então, ó, Trabalho Infantil saiu daqui para cá. E o que estava em primeiro foi o último. E também posso trabalhar com esses botões. Ó. Eu vou clicar aqui e vou subir o manual. Então, olha lá, Manual de Preenchimento é o primeiro. Eu posso descer algum item. Então, assim, eu vou trabalhando na ordem deles. Então, eu vou salvar. E aqui já alterou. Censo SUS saiu daqui e veio para cá. E o que estava aqui saiu para cá. Então, aqui eu edito, aqui eu adiciono um novo link, aqui eu ordeno e aqui eu excluo o subgrupo. Então, quando eu clico aqui, ele pergunta, você deseja remover todo esse subgrupo?
Você diz OK para confirmar e cancelar, você cancela a operação, ok? Tá, nós temos aqui um outro subgrupo que está vazio. Eu poderia fazer a mesma coisa, eu poderia vir aqui e adicionar um determinado link, como por exemplo, eu vou adicionar o vídeo do YouTube, então eu vou pegar esse vídeo e vou adicionar naquela posição. Então observem que o vídeo do YouTube já apareceu aqui. E eu não havia definido uma imagem de capa, só que o sistema já foi lá e pegou a imagem de capa que o YouTube utiliza e colocou aqui, certo? Então, ó, se eu visualizar na página, ele já colocou para mim a imagem de capa, num subgrupo abaixo. Só que observem, o subgrupo Sistemas está com a faixa divisora escondida, então eu vou mostrar ela. Ó, deseja esconder? Não, não quero esconder. Ótimo, deixa eu visualizar na página de teste. Pronto, já apareceu aqui ela de novo. Então, aqui da mesma forma, eu posso editar, eu posso adicionar novos links como eu acabei de fazer agora, mas caso eu necessitasse de pegar um conteúdo que está em um determinado subgrupo e colocar em outro. Por exemplo, supondo que eu quisesse pegar aqui esse link do Censo SUAS e colocar aqui dentro de serviços. Como eu poderia fazer isso? Através dessa opção aqui, chamada mudar item de subgrupo. Essa opção permite com que eu mude um item de um lugar para o outro. Ok? Então, olha só, vou clicar aqui, ele me abre uma janela. Ele está falando o seguinte, mudar local do item Censo SUAS. O item que eu estou mudando é o Censo SUAS. O item está no grupo página 1. Você pode escolher uma outra página, uma outra capa para levar esse item, tá? Eu vou estar mostrando mais na frente. Eu vou continuar na página 1 e vou mover ele de destaques para serviços. E aqui eu tenho o comportamento. A ação. A ação vai ser uma cópia, ou seja, ele vai manter o item lá dentro de destaques e vai fazer uma cópia para dentro de serviços, ou vai ser uma movimentação, eu vou mudar de lugar. Eu vou tirar ele de destaques e deixar ele dentro de serviços. Por enquanto eu vou deixar somente mover. Eu vou gravar. Deseja mesmo recortar o item? Ok. Operação realizada com sucesso. E, ok. Eu movi o conteúdo daqui para cá. A outra opção seria a cópia, né? A cópia é, eu faço uma cópia do item aqui e coloco o item aqui. Então, vamos fazer um teste, por exemplo, copiando esse vídeo daqui para cá. Então, vou clicar nesse botão. Ó, ele está em serviços, eu vou criar uma cópia para dentro de destaques. Então, marquei destaques e marquei copiar. Operação realizada com sucesso. Então, olha só, copiei o item daqui para cá. Ele se encontra aqui, se encontra aqui, certo? Então, essa opção aqui de mudar o item de lugar é muito interessante, porque permite com que você fique deslocando o seu conteúdo nos diversos subgrupos das páginas que você possui. As outras opções dizem respeito ao próprio link. Então, aqui, por exemplo, eu posso editar as informações do link de vídeo que eu criei. Então, se eu clicar aqui, ele me abre a tela de edição do link, com aqueles mesmos campos, onde eu classifiquei como vídeo, a categoria. Então, quer modificar alguma coisa no link? É aqui, tá? A mesma coisa, eu quero excluir esse link desse subgrupo. Então, eu também posso. Deseja mesmo excluir o link? Ok. Olha só, algo interessante. O link ele foi removido dessa área. Ele não foi removido completamente da base de conteúdos do seu site. Tá? Ele só foi removido do local de destaques. Esse é um detalhe importante. Se eu voltar aqui em criar a página, o link vai continuar lá, ó. Tereza Campelo, assim, tal.
Então, essas opções aqui controlam o comportamento do subgrupo e de seus elementos, e esses botões aqui controlam o comportamento de quem? O comportamento dos links, né? As características dos links. Né? Tá, só para exemplificar, eu vou estar agora alterando esse subgrupo aqui para ele exibir, porque aqui eu tenho 3 colunas. Eu tenho link aqui, aqui e aqui. Só que eu não quero 3, eu quero 2 colunas. Então vamos lá. Só para vocês verem como fica. Eu vou escolher aqui 2 colunas e vou salvar. Ok. Olha o que ele faz. Ele ocupou a primeira e a segunda coluna, formando uma só, e aqui colocou outra coluna aqui do lado. Tá? Então são 2 colunas e aqui eu teria 3 colunas, porque eu defini isso no comportamento do subgrupo. Eu vou estar mostrando na próxima aula como a gente faz para criar subgrupos com apenas uma coluna. Daí vocês vão ver como a gente cria banner, vai ficar bem bacana. Aqui eu estou vendo com 3, 2 e depois eu mostro como a gente cria com uma. Só um outro detalhe. Quando eu acesso a página principal do meu site, eu caio naquela página em branco, que é a página chamada de a home do meu site. Como isso aconteceu? Lembra que na primeira aula nós falamos a respeito das configurações gerais. Que eu tenho uma opção aqui chamada página principal do site, que é onde eu defino qual é a página que vai ser exibida quando o usuário acessar a home do meu site, quando o usuário acessar a URL do meu site, vamos dizer assim. Então, aqui já estava definido uma página chamada home, que eu havia criado, mas eu criei 2 outras páginas, olha só, página de exemplo 1, que foi essa que nós trabalhamos, e a página de teste. Através dessa opção, eu posso dizer qual é a página que vai ser exibida quando o usuário acessar o início do meu site, acessar a URL do meu site pela página inicial. Então eu vou mudar, vou escolher aqui, ó, página de exemplo e vou gravar. Ok, vou acessar a URL do meu site e ele já caiu, já definiu que a página inicial do meu site vai ser essa. Então, olha só, o nosso site já está criando forma, ok? E só uma última coisa, é que aqui, por exemplo, nesses links, nós adicionamos, nesses subgrupos nós adicionamos apenas links. Um link aqui que vai direto para o artigo que nós criamos, olha só, um link que vai lá para o manual, que é o arquivo, certo? Deixa eu ir fechando. Um link de vídeo, né? Ele vai para a página de vídeo. Então, só algo que eu não mostrei para vocês. Então, nós podemos estar adicionando, além de links, nós também poderíamos estar adicionando páginas. Então, ao invés de um determinado aqui, item chamar um link como esses, ele podia chamar uma determinada capa. Como eu faço isso? Vou adicionar um novo link. Ao invés de chamar link, ele vai chamar uma capa. Eu seleciono, daí ele vai aparecer aqui como os outros itens. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar voltando aqui, as configurações do meu site para ele vir aqui para home e vou estar salvando. Então, a home do meu site passou a ser a página home, certo? E deixa eu voltar aqui para a edição de página. Você vê que está vazio. Na minha home, da mesma forma, eu posso adicionar um grupo, um subgrupo. Então, vou chamar esse subgrupo aqui de... vou deixar ele ativo e vou chamar de destaques. E vou exibir imagem, e vou exibir descrição. A cor vai ser verde. Ótimo. Tá aqui.
Vou adicionar outro subgrupo. Não, vou deixar só esse subgrupo mesmo. Então, olha só uma outra coisa que eu não mostrei naquela questão de eu fazer uma cópia. Eu copiei um item daqui para cá. Só que se eu quisesse copiar um item dessa página para essa, por exemplo, eu poderia? Também. Então, olha só, vou entrar no modo de edição da página e vou clicar aqui, por exemplo, em mudar item de subgrupo. Vou escolher aqui, olha só, ele me mostra todas as páginas que eu criei. Eu vou escolher aqui Home, que é a página inicial, e digo que eu quero mudar o manual de preenchimento para o subgrupo Destaques. Eu não vou nem mudar, eu vou copiar. Então, vou fazer uma cópia, vou gravar, ótimo. Então, olha só, o item está aqui, só que se eu for para a home do meu site, ele está aqui também, ok? Então, quando ele vem para cá, ele vem e obedece às configurações feitas nesse subgrupo, certo? Agora eu vou só fazer um link de uma página para outra. Então, deixa eu entrar no modo de edição e vou adicionar um link aqui para uma capa, porque a página... É porque eu não estou mais com ela aberta. Mas a página de exemplo que nós criamos, ela é uma capa, ela é um grupo, ela é uma página de conteúdo, ela não é um link. Então, nesse momento... Ops, peraí. Ah, tá. Então, nesse momento, quando eu for adicionar, eu não vou mais em link, porque o atalho que eu quero inserir nessa página faz referência a uma capa, uma página de conteúdo. Então, eu vou escolher aqui capa e vou escolher a nossa página de exemplo, ou quer dizer, página de exemplo 1. Tá? Vou gravar, ela está aqui. Então, como ela não tem ainda uma capa, não tem descrição curta, só aparece dessa forma. Mas isso daqui já é o suficiente para nos permitir acessar a nossa home, já pular lá para a página de exemplo 1, ver o conteúdo e já me permitir uma navegação básica. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tá? Muito obrigado por ter assistido essa aula até o final. Nas próximas aulas eu vou estar mostrando para vocês como nós podemos fazer para inserir players de vídeo, que são esses players que a gente vê dessa forma, né? Eu tenho diversos vídeos no meu site e eu quero exibir o player em um subgrupo, tá? E como eu faço para a gente inserir um banner rotativo como esse, tá? Muito obrigado e um forte abraço.